Bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Começando aqui. Lu Dias PV. Lu Dias PV, tudo bem? Mariana. Maria de Fátima Azevedo, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está no Instagram. Bom dia quem está no Facebook. Como é bom poder acordar mais uma manhã, né? Hoje, dia 10 de dezembro, 21 dias, é isso? 21 dias para terminar 2020, né? 21 dias para terminar 2020, 21 dias para começar 2021, né? Desejo, espero que você faça, né? Faça desses 21 dias dias produtivos, né? Dias produtivos. Quanta coisa podemos fazer em 21 dias, né? 21 dias podemos concluir nossos projetos, podemos começar algo novo, podemos encerrar algo que estamos realizando, fazendo, construindo, né? Cada dia é sempre uma dádiva, um presente, uma oportunidade nova. Cada manhã se renova, né? Bom dia, Mila, tudo bem? Bom dia, doutora Renata, que está na live também. Vocês que estão entrando aqui no Facebook, bom dia para vocês. Gente, já estou aqui desde segunda-feira fazendo lives diárias e continuarei fazendo até dia 31 de dezembro, se Deus quiser. Essa é a minha entrega para vocês aqui, né, nas redes sociais. Eu quero fazer isso como um propósito, como uma missão. Quero deixar algo aqui para as pessoas como construção, né? Como nós precisamos de reflexão. Então é isso. Olha um pouco para a tua vida, e o meu convite que eu estou fazendo aqui nessas lives diárias dessa semana eu estou chamando de semana da percepção, ou seja, para a gente olhar um pouco para a nossa própria história, olhar um pouco para o nosso estado atual, fazer alguma possível avaliação de como realmente nós nos encontramos. E ontem, quem participou da live ontem, eu falei das 4 fases. Assim como a natureza, bom dia, Isabel, assim como a natureza tem também os seus ciclos, né? Então a natureza ela passa pelo verão, pelo outono, pelo inverno, pela primavera. Assim como a natureza também é cíclica, né? A natureza tem ciclos. Nós, seres humanos, nós pessoas também vivemos ciclos de renovação. Nós também passamos por fases. Ontem eu falei das 4 fases da natureza, das 4 fases também do homem, do ser humano. E nós, durante a vida, nós até fiz um desenho aqui, eu acho que não vai dar para ver muito, né? Mas enfim, nós passamos pelos picos e pelos vales. Não existe uma vida linear, né? Não existe uma vida linear, pelo contrário, nós passamos pelos picos, e passamos também pelos vales. A vida não é linear. Eu falava ontem, a gente refletia ontem, que no passado até era linear, né? Porque as mudanças demoravam muito para ocorrer, muito tempo para ocorrer uma mudança. Hoje, a gente percebe que é uma mudança muito rápida, e a vida ela é fases. Então a gente vive fases, ciclos, tá? Eu falei então que a fase 1 é o verão, que nessa fase você, nós estamos vivendo a todo vapor, há muita energia, né? Você está voando, você está voando profissionalmente, cheio de saúde,
você está numa fase extremamente produtiva da tua vida, realizadora, tudo está acontecendo, tudo está dando certo, né? É a fase do verão. A segunda fase é a fase do outono, né? É a fase aí do desencanto, onde eu começo a perceber uma perca de controle, né? Eu começo a perder aí o controle, começo a fugir das minhas mãos, né? E aí eu entro numa fase de desencanto, certo? A terceira fase é a fase do inverno, é a fase em que nós nos recolhemos, é a fase que nós atravessamos o deserto, é a fase do silêncio, é a fase que José do Egito também viveu, né? É uma fase totalmente de recolhimento, né? Quem conhece a história de José aí do Egito, ele viveu uma fase também de recolhimento, né? Na Bíblia a gente encontra muitos personagens que viveram fases, né, de recolhimento, uma fase onde de fato a gente vive uma reflexão profunda da nossa própria história, né? Da direção da nossa vida, que estrada que de fato nós queremos percorrer, as nossas escolhas. Então é uma fase sempre de recolhimento, né? A quarta fase é a fase da primavera, ou seja, é a fase em que nós começamos a nos preparar para entrar novamente no verão, né? É a fase em que de fato a gente vai dar a volta por cima, tá joia? Se fosse para você identificar hoje, nesse exato momento da tua história, dezembro de 2020, qual fase você acredita que está vivendo na tua vida? Você está na fase do verão, que é a fase de todo vapor, você está na fase do outono, que é, talvez você está vivendo um desencanto, né? E aí emocionalmente você pode estar sofrendo, passando realmente uma desilusão, tá? Seja no campo dos relacionamentos, seja no campo profissional, enfim, seja talvez uma crise que você esteja passando, enfim, né? Já talvez você está vivendo um ano, né, principalmente por ser um ano diferente, atípico, talvez um ano de recolhimento, né? É o chamado ano sabático, né? Sabe que é onde você se desliga um pouco das atividades e fica um pouco mais recolhido, né? Pensando e refletindo mais sobre a tua vida. Enfim, eu gostaria que você pudesse pensar nessas 4 fases e que você pudesse identificar, porque isso é muito importante, tá? E no dia de hoje, então, fiz uma breve retrospectiva do que eu falei ontem, né? No dia de ontem, então, o convite é: avalie com clareza, né, o teu passado. Avalie, tá? Muito importante. E é o que a gente percebe que falta para esse homem de hoje, é a reflexão. As pessoas, de uma forma geral, elas vivem muito no câmbio automático e elas só percebem que a vida está indo de mal a pior, né, quando algo lhe acontece, porque ela não tem essa percepção, ela não trabalha essa percepção, ela não amplia essa percepção, ela não amplia a consciência dela, ela não avalia as atitudes dela, ela não avalia o comportamento dela, ela não consegue nem se enxergar e nem se ver no campo, né, no cenário da vida dela. Você faz esse exercício? Você que está na live no Instagram, você que está na live aqui no Facebook, você faz o exercício de se enxergar de fora, de se ver, de sair um pouquinho da cena, sair um pouquinho do cenário da tua própria vida e se enxergar de fora e se olhar a tua atuação, olhar o personagem que você é dentro de uma trama. Exatamente isso, gente. Eu quero usar exatamente essa linguagem. A nossa vida é um filme.
A nossa vida é uma novela, né? A nossa vida é uma história, exatamente isso. A nossa vida é uma história de capítulos. Olha que coisa. E eu e você estamos contando a nossa história. Eu e você estamos narrando a nossa história. Você está narrando e contando a tua história. Então, sabe aquela velha história que você já ouviu, que a nossa vida é um livro em branco, né? A nossa vida é um livro com páginas em branco. Exatamente isso. Isso é uma verdade. Eu e você, né, temos páginas em branco. E se a gente parar aqui agora, né, olhar um pouquinho, não sei a tua idade, não sei as suas experiências, mas você pode revisitar essas páginas. Isso é avaliar o passado. Avaliar o passado é revisitar essas páginas. Sabe por quê? Porque muitas vezes vivências, fatos, acontecimentos que você viveu no passado, né, causaram dor, sofrimento e prejuízos de ordem emocional, de ordem psíquica, né, traumática. Quanta coisa o ser humano tem a tendência de guardar, de absorver. Por quê? Por que ele tem naturalmente, inconscientemente, essa tendência de absorver, de guardar, de registrar? Porque ele não tem consciência, né, da atuação dele, ele não consegue nem se ver, se enxergar. Então ele vai atuando de uma maneira muito automática e ele nem percebe que ele está guardando, que ele está reservando, que ele está absorvendo situações e que isso está ficando alojado dentro dele. Então a gente tem de fato uma tendência muito natural de registrar, né? De registrar as marcas, né? Como um computador que ali você baixa, né? E ali você aloja documentos. O ser humano tem um pouquinho também desse funcionamento. Então, naturalmente, nós vamos registrando, guardando, né? Absorvendo situações que a gente não dá conta de resolver, seja no campo relacional, principalmente, a maior parte é nas relações, é nos relacionamentos. Os relacionamentos eles se começam em casa, tá? O grande dilema do homem é papai, é mamãe, é família primeira, é relação casa primeira. Aí parte todos os outros dilemas da vida de uma pessoa, aí parte todos os dilemas de uma história de uma pessoa, é essa relação primeira com a casa primeira. Então, como foi alicerçado, como foi fundamentado essa primeira casa, todas as outras casas ou todas as outras relações partem desse modelo, tá? Então é muito importante a gente fazer, de fato, revisitar essa história, olhar um pouquinho para a gente. A pergunta é: o quanto você conhece você, o quanto você sabe de você, o quanto você tem facilidade de escrever você, o quanto você tem facilidade de falar um pouco da tua história, o quanto você consegue perceber. Olha aí, novamente o desenho aqui, talvez não está muito nítido, né? Mas olha, quanto você consegue perceber os picos e os vales da tua vida. A vida não é linear. Quem está no Facebook, quem está no Instagram, a vida não é linear. A vida é feita de altos e baixos, picos e vales. A questão é o quanto você está conseguindo, o quanto você consegue avaliar. A pergunta então para você é: como foi sua vida nos últimos anos? Como foi a sua vida nos últimos anos? O quanto você tem clareza? E a dinâmica, tá? Que a maior parte das pessoas não querem fazer, porque o que acontece é isso, gente. As pessoas não querem parar, tá? E fazer o exercício. Pega aí uma folha de sulfite, pega um caderno, pega uma caneta,
tá? Traça uma linha, você pode pegar uma folha de sulfite assim, ó, traça uma linha reta, linear, né? Traça uma linha assim, ó, toda, na folha toda, né? E aí você faz, né, essa espécie de diagrama, né? Se foi momentos bons, felizes, maravilhosos, você vai subir a linha com um pico, né? Olha, momento alto, né? Fase verão, voando, coisa boa. Coloca aqui o fato. Quando foi o fato? Que ano que foi? Tá? Se foi um momento difícil, doloroso, sofrido, coloca aqui embaixo, né? Que é o vale, né? Momento de desencanto, né? Lembra? Momento totalmente de outono, né? Momento difícil, né? Que você viveu. Enfim, o quanto você, de fato, tem essa percepção da trajetória que você está vivendo neste mundo. É a tua narrativa. O quanto você tem facilidade de falar, de fato, das histórias e daquilo que você viveu nos últimos anos. Tá? Então, qual a história que você está contando da tua história? E qual o resultado, o efeito, né, emocional na tua vida? O quanto isso está, de fato, fechado dentro de você. O quanto está superado dentro de você. O quanto você tem clareza, né, de que você, naquele momento da tua história, da tua jornada, não tinha todos os recursos, seja ele os recursos externos, seja os recursos internos, para lidar com essas situações. E talvez você saiu ferido, ferida, machucada, né? Quantas pessoas que eu encontro nessa jornada terapêutica, né? Na minha vida como terapeuta, né? Trancada, né? Dentro dela sentimentos, mágoas, ressentimentos, situações que ela não conseguiu dar conta e que foi minando, foi, né, tirando dela a beleza da vida, tirando dela a perspectiva, tirando dela a capacidade de melhorar, de crescer, né, fechado em si mesmo. Então, como é importante a gente poder avaliar. Então, anota essas perguntas aí, tá? Vou falar um pouco mais devagar agora as perguntas, né? Quais os pontos altos e baixos dos tempos recentes? Tá? Então pega aí, de repente, os últimos 5 anos, não vai muito longe não. Traça uma linha aí de 2015 a 2020, traça uma linha reta e aí começa a construir aí, né, o teu diagrama, vamos dizer assim, né? O teu desenho, a tua linha, a tua história de vida, né? Então ali, olha aí, a pergunta anota aí, quais os pontos altos e baixos dos tempos recentes? Ou seja, nos últimos 5 anos, quais os momentos altos que eu vivi na minha vida e quais os momentos baixos que eu vivi na minha vida? Próxima pergunta, né? O que deu bons resultados para você, correspondendo, né, a um pico na topografia da tua vida? Então, o que você percebe, avalia e é percepção que nos últimos 5 anos deu bons resultados para você? Seja, gente, na vida profissional, financeira, né, relacionamentos. Olha um pouquinho para a dinâmica, lembra? Olha um pouquinho para o drama da tua vida, para a novela, para o filme da tua história. Olha para você como personagem, olha para você nesse trajeto, nessa jornada da tua vida. Encara dessa forma, né? Que personagem eu fui nos últimos 5 anos? Eu fui o herói ou eu fui o vilão? Essa é a dinâmica aqui, né? Então, nos últimos 5 anos da minha vida, eu atuei como herói, né? O eu herói é o verão, lembra? Voando, ajudando todo mundo, servindo, trabalhando, né? Se engajando na comunidade, se engajando nos projetos da comunidade,
se engajando, né, na igreja, se engajando no serviço social da comunidade, trabalhando e produzindo muito na empresa, crescendo meus negócios, melhorando a vida das pessoas. Não sei, talvez esses 5 anos são 5 anos de verão na minha vida, né? De muita felicidade. Talvez é o contrário, né? Talvez é o oposto. Eu olho para os últimos 5 anos da minha vida e eu vi que os 5 anos da minha vida foi de descontrole total, de perder a rédea, de perder a direção, de perder totalmente o encanto, a beleza, a alegria, o prazer, a satisfação, brigas, separações, né? Dor, perdas, seja materiais, emocionais, pessoas. Olha, talvez você está passando aí nos últimos 5 anos, realmente, você pode colocar aí, realmente, por um outono. Mas também eu preciso dizer isso para você, toma cuidado, tá? Porque eu já vi pessoas fazendo esse tipo de exercício na minha frente, eu já propus aí, né, nos meus atendimentos, a pessoa fazer o exercício e ela só enxergar coisa ruim na vida dela, ela não tem a percepção de enxergar nada de bom, né? E aí tem um problema, né, de ordem estrutural mental aí, né, de imagem, né? Porque tem pessoas que ela não consegue, ela tem um problema de autoimagem, totalmente de só enxergar, ela não consegue enxergar nada de belo, né? Enfim, então tenta olhar fatos, não? Então, olha, realmente assim, identifica, né, os fatos da tua vida e fala, pô, realmente, nesses últimos 5 anos da minha vida teve coisas boas, sim, claro, posso enxergar e olha, tá aqui, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por isso que é importante a gente numerar, colocar realmente na folha do papel os fatos, né? Então, o que não foi muito bem, né? O que machucou, né? O que fez que você chegasse ao vale, ao fundo do poço, né? Lembra do chamado, entre aspas, ao fundo do poço, né? O que te levou? Quais escolhas? Quais comportamentos? Mas também quais situações externas e circunstâncias, tá, levaram a gente para o fundo do poço? Lembra que não é só interno, é externo também. Tem coisas que fogem totalmente das nossas escolhas e do nosso controle. Tem situações que são circunstâncias da vida, né? Lembrando aqui, que eu preciso dizer também, que 90% daquilo que as pessoas falam que é problema é só vida. Como você concorda. Mas olha, presta atenção nas reclamações do ser humano, né? Presta atenção na murmuração do homem. Grande parte da sua murmuração, da sua reclamação, da sua insatisfação, não é problema, é só vida real acontecendo. Porque isso é vida. A vida é isso, a vida é passar por obstáculos, por dificuldades. Você viver essa, né, essa agonia natural, né? Enfim, faz parte, né? Enfim, concorda comigo aí, quem está na live? Coloca um joinha aí se você concorda com isso que eu estou falando aqui. Grande parte das nossas murmurações, reclamações, não são problemas. É só vida real, é natural. Olha, enfim, tem gente que reclama da chuva, tem gente que reclama do sol, tem gente que reclama, sei lá, do governo, tem gente que reclama do prefeito, tem gente que reclama do padre, do pastor, de Deus, tem gente que reclama da lombada que fizeram na rua, tem gente que reclama... Gente, olha o absurdo, né? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Olha o absurdo, né? Eu vejo, né? O ser humano, né? Ele produz toneladas de lixo, né? Diariamente a gente produz lixo. Aí a gente, né, polui toda a cidade, espalha lixo na cidade inteira. Só que depois nós vamos no Facebook, nós vamos na internet reclamar do poder público,
porque é responsabilidade do poder público. Então é o prefeito, é a secretaria, é o cara que está lá, que não limpa a cidade. Mas na verdade quem que sujou a cidade? Entende? Esse é só um exemplo, tá, do que acontece com a gente. Então a gente polui a cidade, não limpa, não faz a nossa parte de limpar e depois a gente reclama. E aí, gente, é aquilo que eu já falei aqui, se a gente ficar, né, criando essas histórias, a gente não vai crescer e a gente não vai melhorar, né? Então, qual é de fato o desenho da tua história dos últimos 5 anos? Tá? Qual é? Eu gostaria de... lembra? Eu gostaria de ver qual é o desenho de fato da sua vida dos últimos 5 anos. Faça esse exercício, vai ser muito bacana, tá bom? De você avaliar os acontecimentos e os impactos dos acontecimentos na tua linha do tempo, linha da vida. Isso é um exercício terapêutico, é um exercício que eu utilizo, tá, gente? É um exercício que eu utilizo, é a linha do tempo. Você desenha a tua linha do tempo, avalia os fatos e acontecimentos. E aí a pergunta sempre que é terapêutica também é: o que esses fatos, o que esses acontecimentos dizem sobre você? O fato, ele diz mais sobre você do que o fato. Isso é uma inteligência, gente. Isso é uma sabedoria. Isso a gente pode desenvolver, que é olhar para o fato da minha vida e olhar como eu atuei nesse fato. Sabe como você faz isso? Você sai do palco da tua vida, vai para o camarote, vai para a plateia e assiste você de fora. O fato já aconteceu, ele já passou, ele já é passado, ele não volta mais, ele não muda mais, você não pode mudar esse fato. Você reagiu, olha, de reação, de responder, de dar uma resposta de uma maneira a esse fato. Só que a sabedoria e a coisa mais importante é analisar o que aconteceu pós-fato. Ou seja, você sair um pouquinho de fora e olhar, peraí, como eu, Júlio, como eu, João, como eu, Maria, né, atuei nesse fato. E a forma que eu respondi esse fato está falando exatamente sobre as minhas capacidades, as minhas competências, a minha evolução, seja ela mental, emocional, espiritual, a forma que eu conduzi essa situação, ela está falando justamente sobre as minhas necessidades, sobre as minhas buscas, sobre as minhas limitações, sobre as minhas falhas. Olha, gente, que profundo isso. Olha como o ser humano precisa fazer essa análise e essa reflexão. É justamente sobre essa reflexão que eu quero dizer que o ser humano aqui não está fazendo. Nós não fazemos, é a minoria, é a pequena parte das pessoas que, de fato, rezam a vida, meditam a vida, né? Olha, isso é rezar a vida, isso é meditar a vida, isso é fazer reflexões um pouco mais profundas da vida, sabe? Quem está no controle do barco aí? Quem está no controle da tua história? Quem está regendo isso aí? Tá? Quem está escolhendo aí por você? É você que de fato tem essa noção, essa clareza, essa consciência que você está fazendo escolhas na tua própria história, tá? Então a gente pode mudar o curso da história, e mudar o curso da história é fazer reflexão sobre a própria história. Como você vai em 2021, né, mudar o curso da tua história se você não faz reflexões, se você não avalia, se você não sai do palco, se você não vai para o camarote, se você não vai para a plateia assistir você atuando, né? Então quais comportamentos eu quero melhorar em mim se eu não consigo enxergar, se eu não paro para olhar?
tá? Então você pode fazer isso a partir de você, mas você pode fazer isso a partir das pessoas que moram com você, que trabalham com você, que vivem com você, que você confia, que são as pessoas que te amam, que você pode parar e falar assim: ô João, Maria, José, fulano, o que você consegue perceber em mim que eu preciso melhorar como pessoa? É o feedback que a gente fala, né? Se você não consegue fazer isso sozinho, procura uma terapia, procura um processo terapêutico, procura um processo de coach, né? Procura um profissional, um mentor, procura alguém, um amigo mais velho que tem experiência, que já viveu muito na vida, procura alguém que você confie, que tem condições de te auxiliar nesse processo, tá? De olhar um pouquinho e mudar a direção da própria história, né? Então, quando nós estamos numa viagem longa, que é a própria vida, nessa longa estrada da vida, lembra? Nessa longa estrada da vida, nós precisamos fazer algumas paradas obrigatórias. Vai acabar o combustível, né? Vamos precisar trocar o pneu, vamos precisar trocar o óleo, vamos precisar nos alimentar, tomar água, né? Fazer as nossas necessidades. Então, assim, nós temos que fazer paradas. Então, utiliza, né, essa virada de ano, essa marca que é o ano, que é a mudança, ciclo de ano, o calendário, utiliza isso para fazer a tua parada. Não queira terminar o ano, virar o ano sem fazer a tua parada, sem avaliar os teus comportamentos, sem avaliar as tuas escolhas. Não faça isso com você. Se você tem um pouquinho de noção de amor próprio, né? Se você tem de fato desejo e amor pelas pessoas que estão em torno de você, se você quer realmente evoluir, melhorar, faça uma parada obrigatória agora. Aproveite os 21 dias para terminar 2020 e avalie a tua vida. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui colocando perguntas para você anotar aí e responder. É simples, né? E realmente a gente precisa avaliar, abrir a nossa caixa preta. Lembra da primeira live do avião? Abrir a nossa caixa preta e abraçar a nossa realidade. Então, algumas perguntinhas que podem te ajudar nesse processo, tá bom? Vou falar também devagar aí. Vamos lá, né? Minhas principais vitórias de 2020. Nós temos a tendência natural, já falei, só de lembrar as coisas ruins. O que vende na televisão? O que vende no jornal? E aí eu preciso dizer para você, tem uma parte de brasileiro que vive no mundo, né, do Jornal Nacional. Tem uma parte de brasileiro que vive guiado, né, dentro do seu sistema de crenças, de valores, de ideias, guiado por jornais da televisão. Esse é um Brasil paralelo e não é esse o Brasil que eu vivo, não sei você, né? Mas tem gente que é viciado, né? Vou usar essa expressão aqui, é viciado em tomar todos os dias a pílula da desgraça, tá? Me desculpa a expressão, mas tem brasileiro, tem pessoas que estão viciadas em tomar o remédio, a pílula da má notícia, da negatividade, dos números ruins, né? Das desgraças diariamente. Então ele vive sob essa atmosfera, né? Ele vive sobre esse ambiente de um Brasil, né, carregado, pessimista, tá? Nós temos problemas, tá? Mas nós temos muita coisa boa.
Só que isso não é noticiado, só que isso não aparece nas páginas dos jornais, não aparece, né? Então, se eu não tomar cuidado, eu estou sendo catequizado, educado, formado por um jornal da vida que só tem notícia ruim. Tem gente, e a grande parte dos brasileiros, vivem sobre essa atmosfera, concorda comigo? Então, qual é o Brasil que eu estou vivendo? Tá? A gente tem que olhar para os problemas, sim, tá aí, a gente tem vários problemas, só que a gente tem que fazer parte da solução, gente. A gente tem que ser parte, né, da solução, só que isso não é visto nos jornais. Então, pega o teu papel e a tua caneta e anota aí, quais as suas principais vitórias de 2020? Terminei mais um ano de estudo, fiz a minha atividade física, né, 2 vezes por semana, comecei a ler mais e assistir menos TV, brasileiro. Comecei a ler mais, né? Comecei a ler mais. Gente, é horroroso isso no Brasil. É horroroso isso perto da gente, próximo da gente. Como é horroroso, né? Ler mais e assistir menos TV, tá? Né? Graças a Deus, lá em casa, né? A gente liga a TV ou para assistir série, um filme, as crianças pequenas vê lá aquela programação que não é, né, da TV aberta, mas, né, enfim, Netflix e outras coisas que a gente tem lá, porque a gente tem que cuidar esse policial, o que as nossas crianças estão assistindo, né? Não sei se você faz isso na tua casa, mas é importante, ainda mais, né, crianças que são, que não têm noção, né, de conteúdo, a gente precisa selecionar. E também, né, a leitura. Então nós, como pais, devemos investir e comprar livros para os nossos filhos. Vai comprando, compra um lá, né? Esse mês, um outro mês, e vai lotando de livro, né? A criança vai aos poucos se interessando, né? Porque também ela vê os pais lendo. Então, assim, a gente precisa também criar esse ambiente, né? E oferecer esse ambiente para os nossos filhos, né? Passei bons momentos com os meus filhos, melhorei uma competência profissional, acabei com as dívidas do cartão, enfim. Passei um feriado com a minha família, comecei a melhorar a minha comer com mais qualidade, enfim. Quais as suas vitórias de 2020? Gente, é tua, não é do vizinho. Olha para a tua casa, olha para o teu quintal, olha para a tua realidade. Vamos parar de ficar modelando, né? Olhando para a vida dos outros, né? Desejando ter a vida dos outros, né? Ninguém sabe o que o outro está passando, né? As situações que o outro vive. Então, assim, pare e faça essa avaliação e escreva agora na vida pessoal e na vida profissional. Então, na vida pessoal, escreva pelo menos umas 3 realizações e vitórias de 2020. Na vida profissional, escreva pelo menos umas 3 vitórias, né, que você viveu em 2020. E todo sucesso, tudo aquilo que realmente deu certo tem uma explicação. E a explicação é esforço, trabalho, sacrifício, né, dificuldades que você se propôs a fazer durante esse ano de 2020, tá? Tem lá em Lamentações, no livro de Lamentações, no livro da Bíblia, no livro de Lamentações, você pode pegar depois lá se você quiser, se você tem o hábito de buscar as escrituras, né? Lamentações capítulo 3, versículo de 21 a 24, tem uma frase, né? Um texto, né, curto, que eu gosto muito, que eu conheci há algum tempo atrás, que é assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, quando eu olho para o passado, quando eu olho para ontem, quando eu olho para a minha história,
Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E para a psicologia positiva, que estuda o bem-estar do homem, tá? Para 3 memórias boas, uma ruim. Não pode ser o contrário, né? Tem gente que busca resgata só coisa ruim e vai minando ela. Então vamos pedir essa ativação da nossa memória, né? Quero, como pedido, trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Aquilo que pode me mover, aquilo que pode me conduzir ainda mais para uma vida mais plena, para uma vida mais abundante, para uma vida, né? Não é ausência de dor, não é ausência de sacrifício, não é ausência de luta, mas pelo contrário, é uma vida muito mais cheia de significado e significado também nos momentos difíceis e dolorosos da minha vida, né? Já outra pergunta é: quais foram seus desapontamentos no ano de 2020? Suas principais decepções, isso é importante. Suas principais frustrações, talvez, as suas principais derrotas que são temporárias. E olha um pouco para isso, coisas que aconteceram perto de você, próximo a você, na tua família, que gerou aí um desapontamento, tá? Lembre-se dos momentos em que você se decepcionou com você mesmo, que os planos não saíram da forma que você gostaria que saísse. Escreva tudo agora, né? Coloca aí, de fato, os seus fracassos, tá? Algumas expectativas que talvez você criou e que gerou decepções, né? Não investir tempo em procurar um trabalho melhor, ou não investir tempo em melhorar o meu trabalho, né? Não investir, da forma que deveria no meu trabalho, né? Exercício físico em 2020 foi um fracasso, não fiz nada, né? Minha saúde foi lá para baixo porque eu não cuidei da minha saúde como deveria, tá? Não contribuí muito com a comunidade, com o trabalho comunitário, com as pessoas, né? Não concluí projetos iniciados, enfim, né? Recuperei 10 quilos que havia perdido, engordei, enfim, passei mais tempo na frente do celular, na frente do computador, não mantive muito contato com a minha família, enfim, eu acho que é importante avaliar também todos esses pontos aí, né? Então, tanto na vida pessoal como também na vida profissional. É o Roberval? Ô Roberval, é você que está aí? Se for você, fala sim, sou eu. E se for você que está aí, Roberval, faz favor de colocar uma foto nesse Instagram seu aí, tá? É o Roberval que está aí? Sim ou não? Tá, então você avaliou os seus picos, mas você também avaliou os seus vales, ok? Entendido até aqui? Agora, a próxima atividade é: o que eu aprendi com tudo isso? Quais foram as principais lições aprendidas, seja pelas vitórias, seja pelos percalços, né? Pelas derrotas temporárias, vamos dizer assim, que eu vivi em 2020. Então a questão é: quais as principais lições? O que eu aprendi com tudo isso? Minhas lições, então, na vida pessoal e na vida profissional foram quais? Eu preciso colocar aí, né? Tem um pressuposto da PNL, Programação Neurolinguística, que eu gosto muito, tá? E que realmente tem tudo a ver aí com aquilo que a gente está falando, que não existe fracassos, mas
resultados. Ou seja, a ideia é sempre haverá um resultado, seja se eu fui bem sucedido e realizei aquilo que me propus a realizar ou não, tá? Sempre haverá um resultado. Então não há essa coisa chamada fracassos, há sim resultados, ou seja, o quanto eu posso aprender e crescer com aquilo também que não deu certo, né? A questão sempre é: quem é você quando tudo está certo, quando tudo sai conforme planejado? Mas também quem é você quando nada dá certo? Então esse encontro, você precisa esse confronto, você precisa fazer com você. Peraí, quem sou eu quando tudo dá certo? Mas também, quem sou eu quando nada dá certo? Tá? Que tipo de resposta? Tá? Que tipo de experiência emocional eu vivo quando as coisas também não saem conforme planejado, né? Então tem pessoas que são muito rígidas, né? Que tem um peso enorme, né, sobre si mesmo, e ela acredita que as coisas não deram certo por causa dela, né? Incompetência dela. Tem vários fatores para que as coisas não dê certo. Não depende apenas, né? Aquilo que depende da gente, a gente precisa fazer 100%, fazer o máximo. Mas tem fatores aí, variáveis, que fogem totalmente das nossas mãos. E a gente é um conjunto de fatores que levam a gente a concretizar algo em nossa vida. Concorda comigo? E talvez alguns aprendizados sejam trabalhar menos e divertir mais. Talvez é algo que eu percebi durante esse ano, né? Planejar, de fato, eu percebi que final de 2019 para começar 2020 eu não planejei nada, fui levando a vida, e eu percebi uma grande aprendizagem de 2020 que eu preciso realmente me propor a aprender e fazer, nem que fosse simples, um planejamento da minha vida, né? Reservar um pouco de tempo para mim mesmo, estar um pouco mais sozinho, né? Fazer reflexões, né? Aprendi que eu preciso buscar um pouco mais dessa vida interior, sabe? Dessa vida meditada, rezada, né? Com um pouco mais de reflexão. Enfim, são várias situações que você pode também colocar aí como aprendizado de 2020, né? Então, minha lista-chave de aprendizado em 2020, anota aí, tá? E aí, a partir disso, você pode também colocar algumas diretrizes chaves, lemas chaves para o próximo ano. Palavras que conectam você a esses aprendizados, mas também que você possa criar dentro de você, né, uma força que possa impulsionar você para 2021, tá? Você pode criar os teus temas, as tuas palavras-chave para 2021, né? Persistir até alcançar um sonho, tá? Acreditar na abundância, tá? Ame como se tudo dependesse de amar, forme equipe vencedoras, enfim, palavras que de alguma maneira possam conduzir você aos seus propósitos, aos seus projetos, à tua vida que você quer de fato, né? Sair da zona de conforto, fazer exercícios diários, enfim, palavras que conectem você aos seus objetivos de 2021, para que você também possa criar os seus lemas, né? Lemas. Então, em 2021, vou me propor a orar mais, né? A meditar diariamente, a fazer a minha atividade física diariamente. E você pode buscar frases que conectem você a esses lemas de 2021. Tá joia? Gente, eu estou concluindo o dia de hoje por aqui. Amanhã, sexta-feira, tá? Amanhã, sexta-feira, nós vamos concluir essa primeira semana de live. Foi uma semana onde eu convidei vocês
a avaliarem um pouco a vida, o passado, avaliar realmente, né? Principalmente o último ano, avaliar em que estação, em que fase está vivendo, verão, outono, inverno, primavera, né? Amanhã eu quero falar de um assunto bacana, interessante, importante, que é paradigmas, né? Quanto é importante a gente também fazer uma checagem no nosso padrão mental, no nosso mapa de mundo, como a gente pensa, né? Nosso sistema também de crenças. E a gente vai terminar então a semana fazendo essa live, falando um pouquinho sobre paradigmas, que é um assunto extremamente também importante, que a gente utiliza nos atendimentos, nos treinamentos, tá? Então, fale para as pessoas, convide as pessoas a estar com a gente aqui amanhã, às 6h49. Vocês que estão no Facebook, mas também vocês que estão no Instagram, né? Quero terminar a live de hoje. Ontem, enquanto eu fazia a minha atividade física, no final do dia, quando eu fui fazer a minha corrida, minha caminhada, enfim, que é uma atividade que para mim me ajuda muito na minha saúde, né? No meu equilíbrio corporal, emocional, sempre é uma válvula de escape, vamos dizer assim, né? A atividade ao ar livre, seja uma caminhada, seja uma corrida, é terapêutico e para mim faz muito sentido e me ajuda muito, né? E sempre eu gosto de, nessa caminhada, ouvir música, depende do dia, do estado emocional, ouvir de repente uma palestra, um podcast, enfim, alguma coisa nesse sentido. E ontem eu ouvi uma música baseada na vida de Santa Teresinha de Jesus, uma mística, né? Uma mulher fora do seu tempo, né? Uma mulher que viveu uma vida rezada, meditada, uma vida interior profunda, né? E ela vai dizer assim, então, nos escritos dela: viver de amor é dar sem medida, sem na terra o salário reclamar, sem conta vou dando convencida, que quem ama não sabe calcular, tá? Então essa é a vida, né? Interior, rezada e meditada, uma vida que encontra de fato com o amor, tá? Um amor que preenche, um amor que transforma, um amor capaz de curar as feridas mais dolorosas da nossa própria história. É o amor é esse remédio, sabe? O amor que não é um amor humano, mas é um amor divino. É isso que eu quero compartilhar com você que está na live. Eu gostaria que você não recebesse isso como religião, mas como verdade, né, da nossa própria existência, né? É um amor divino, é um amor que vai além do amor humano, porque o amor humano muitas vezes é esse amor de cobrança, é um amor que pede em troca, é um amor que exige. Já o amor, que é o amor divino, que é o amor de Deus, que é um amor de doação incondicional, é esse amor que se dá sem medida, é um amor abundante, é um amor, né, que não sabe calcular, é um amor que não sabe calcular. Já o amor humano, esse amor terreno, esse amor, muitas vezes é um amor calculado, né? É um amor que ele vive calculando, ele vive cobrando, ele vive querendo na mesma medida. Já o amor, esse amor divino, esse amor, né, de Deus, é um amor sem medida, né? Como a gente precisa também aprender, né? Como a gente precisa também deixar ser transformado por um amor que de fato transforma a nossa visão, transforma as nossas relações, a nossa maneira de se relacionar,
Então esse amor tão necessário e importante para a nossa vida, né? Então eu achei assim muito profunda essa frase. Viver de amor é dar sem medida. O amor é esse oceano, né? O amor é esse oceano. É um amor, né? É gigante, imensurável, inesgotável. Não tem como medir. Tá? Quem ama, de fato, não sabe calcular. Então, um amor que se doa e que se consome, sabe? Como a gente precisa também pedir isso, né? De alguma maneira, esse desejo precisa estar dentro da gente, de viver um amor, de fato, de doação, né? Em tudo que fazemos na vida. Um amor que se consome, como aquela vela, né? Que eu disse aqui. A missão da vela, eu vou continuar dizendo isso, a missão da vela, ela nasce com a missão de iluminar. Para que você nasceu? Para que nascemos? Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? Por que estamos aqui e por que você está aí, está lá neste lugar, né? Nessa casa, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nesse país? Por que você está nesse trabalho? Por que você saiu de casa hoje? Encontre de fato essa chama, essa luz que é a tua missão, né? E não tem outra coisa senão amar. Amar está de fato no centro da existência humana. Se tem uma coisa que nós nascemos para fazer, é amar. Amar as pessoas, né? Amar de fato a vida. Então isso é a chama acesa que está iluminando por onde nós andamos, tá? Então pensa um pouquinho, dá uma olhada na tua vida, perceba de fato se você está consumindo, gastando tempo da tua curta trajetória existencial aqui neste mundo, de fato vivendo intensamente o amor que você é capaz. E talvez, como eu já ouvi muito, né, muitas vezes, mas Júlio, eu não fui amado, eu não sei o que é isso. Eu tenho dificuldade de expressar amor, de falar para as pessoas que eu amo, sei lá, de ter gestos, né? Eu tive dificuldades na minha infância, sei lá, tive um pai ausente, uma mãe ausente, eu fui deixado, rejeitado, fui abandonado, tantas histórias que a gente tem, né? E talvez é hora de a gente começar a parar de cobrar o mundo e as pessoas e dar o primeiro passo em oferecer, em oferecer isso, tá? Em oferecer e saber que nós não estamos sozinhos, nunca estivemos e nunca estaremos, tá? E no final das contas sempre será eu e Deus, tá joia? Um abraço para vocês, tenham uma excelente quinta-feira e amanhã então às 6h49 eu estarei por aqui, aguardo vocês para a gente continuar essa jornada aqui, tá? Um grande abraço para vocês aí, até amanhã.